Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo a mais um do nosso podcast sobre educação, o Pode Educar Brasil. Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e estou aqui com ela hoje, a minha colega e amiga, professora Frankilene. Olá, pessoal. Alegria imensa estarmos aqui hoje para mais uma pauta super positiva sobre educação. E hoje, eu, professora Frankilene, língua portuguesa, tão acostumada nas salas de aula aí a discutir e a conviver com pessoas autistas, tenho a honra, junto com meu amigo Pedro, de recebermos uma convidada mega especial, a doutora Larissa Argenta, ela que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Autista da UAB-DF, subseção de Taguatinga, e tem uma condição super especial, que ela também é autista, com altas habilidades, com TDAH e com transtorno do processamento sensorial. E teremos muita coisa para falar sobre tudo isso, né? Ela é advogada e especializada no direito da pessoa autista, é filósofa, escritora, já publicou inúmeros artigos sobre o tema autismo. Então, hoje, conosco, doutora Larissa, seja bem-vinda. Obrigada Pedro, obrigada Frankilene. Foi um prazer, eu recebi com muito amor essa oportunidade de compartilhar com vocês aqui nessas reflexões, né, para a gente construir aqui algumas perspectivas, alguns entendimentos acerca do que é ser autista, acerca das minhas vivências particulares nesse mundo, acerca das percepções e como a gente pode construir algo no que se refere à educação do autista, né, que ainda é um assunto muito mistificado, se assim podemos dizer, porque há toda uma estratégia de se pensar sobre o que é ser autista, que muitas vezes não condiz com a realidade da situação, né? Prazer estar aqui e poder contribuir com o meu conhecimento, com o meu pouco conhecimento. O prazer é nosso, doutora, muito obrigado mesmo. E para nós é uma grande alegria do Pode Educar recebê-la, porque nós já tivemos como educadores a oportunidade, o privilégio de várias vezes falarmos aqui, conversarmos a respeito do autismo, que está aí ligada na educação inclusiva, nesse lado da educação, e com um foco realmente pedagógico. Mas nós não tínhamos ainda tido a oportunidade, não é verdade, Frank, de conversar a respeito disso com um foco mais legislacional e também aproveitando ainda melhor o plus de ter uma pessoa que ainda vive isso. Então, para nós é uma perspectiva muito interessante mesmo. Muito, muito obrigado. E para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse para nós a respeito do seu laudo, começando por aí, né? É um laudo antigo? Você conviveu com isso? Como que foi? Conta um pouco, por favor. Quando a gente fala de ser autista, nós temos várias reflexões acerca disso, principalmente do meu local de fala, que é uma mulher com hoje 39 anos, e com diagnóstico tardio. Só neste local de fala a gente tem algumas percepções. Por exemplo, o diagnóstico de autista, né, de TEA, em mulheres, é um diagnóstico muito recente e muito difícil, porque as mulheres têm uma maior facilidade de mascarar os sintomas, de se disfarçar em masks, que é o nome que é dado, mas seriam como uma persona que a gente monta para poder conviver na sociedade, com base no que a gente percebe que é o conceito normal de ser uma mulher na sociedade. Então, há uma dificuldade muito grande decorrente disto. E com relação à minha faixa etária, então, hoje eu tenho 39 anos, e quando a gente fala de TEA, né, o diagnóstico de... Desculpa, não o diagnóstico, mas essa construção de transtorno de espectro autista é uma construção recente, né? Os estudos sobre o autismo são estudos recentes, então é muito complicado encontrar pessoas na minha idade que tenham sido diagnosticadas na infância. Então, assim como todas as mulheres autistas da minha idade que tiveram oportunidade de obter esse diagnóstico, e são poucas que hoje conseguem obter, até pelo desconhecimento da condição autista, né? Então, o meu diagnóstico ele foi tardio e ele ocorreu no ano passado. E
O que eu tenho para dizer sobre ser autista hoje é que receber esse diagnóstico me libertou de uma prisão que eu vivia, de não saber o que eu era. Então, assim, desde muito nova, eu sempre tive a percepção de que eu via o mundo de uma forma diferente das outras pessoas. Mas só que eu achava que ser diferente das outras pessoas era um problema, era uma característica minha de desequilíbrio em relação às demais pessoas. E não que era uma característica minha, que tinha correlação com uma outra forma de ser e de pensar o mundo, como todos os autistas. Então, a principal característica de ser autista é você ter uma neurodiversidade. A sua interação com o mundo externo é diferente. E quando a gente não tem esse diagnóstico, principalmente na infância, é uma luta muito sofrida, né? Falando em educação, eu estudei em boas escolas, né, desde sempre, mas por mais que o conceito de boas escolas à época estivesse relacionado à qualidade do ensino prestado, não só de um ensino de matéria especificamente, mas toda a estrutura social de convivência, não existia em nenhum momento nenhuma possibilidade de saberem que eu era autista. E o que viam de mim, já que não existia essa possibilidade? Na primeira infância, até antes da adolescência, me viam como uma pessoa muito inteligente. À época se falava que era um CDF. Então, era uma excelente aluna que não dava trabalho, que tinha uma dificuldade extrema de relacionamento, né? Eu me lembro que quando dava um intervalo eu entrava em desespero, porque eu falava, o que eu vou fazer? Eu não tinha amigos. Muita gente, assim, eu tive pouquíssimos amigos, uma dificuldade de relacionamento absurda, né? Eu tinha uma dificuldade de interação com os professores, porque muitas vezes eu queria sair da sala e não queria assistir aquela aula, porque eu achava que não fazia sentido. E eu tinha muitos registros de ocorrência por indisciplina. Eu tinha uma agressividade quando hiperestimulada, né? Então, era julgada uma pessoa agressiva, uma pessoa com dificuldades emocionais, mas que tinha excelentes notas, era a melhor aluna da escola. Solitária, na hora do intervalo eu ia para o banheiro, tinha um banheiro no ginásio, eu corria para lá e me trancava no banheiro, eu lembro dessas cenas perfeitamente. Ou, na hora do intervalo, eu ia para a biblioteca e ficava lendo livros. Então, eu já sabia que eu era diferente, eu me sentia diferente, as pessoas me percebiam diferente, mas eu não sabia o que era a diferença. E a partir dos 17 anos eu comecei a apresentar, né, problemas de comportamentos mais sérios, relacionados à agressividade, relacionados a comportamentos depressivos, principalmente porque com a adolescência a gente tem aquela alteração hormonal, vocês sabem, né, sim. Cuidando de crianças e adolescentes nas escolas, que é uma mudança muito grande, um paradigma muito grande, e a partir desse momento vem algumas outras questões. E aí eu comecei a ser diagnosticada em diversos CIDs, assim podemos dizer, né? Então, primeiro observaram o aspecto depressivo, me enquadraram como depressiva, depois observaram o aspecto da irritabilidade, me declararam como bipolar, né? Como ansiosa. Então, foi uma série de diagnósticos. E, por incrível que pareça, eu passei 17 anos dentro desses diagnósticos, fazendo uma série de tratamentos que não faziam sentido, vivendo altos e baixos tremendos em todas as áreas da minha vida. Mas aos 34 anos, eu consegui a libertação desses diagnósticos. Eu consegui um médico que falou para mim, um psiquiatra. Falou assim, olha, eu não sei o que você tem, mas eu sei o que você não tem. Você não é nada do que disseram. Talvez você só seja diferente. Então, receber a libertação desses diagnósticos que não me curavam, me adoeciam e não me ajudavam, já foi bom. Mas não trouxe a solução, né? Para mim, para minha solução existencial. E aí, no ano passado, é bem recente, né? Eu tive a oportunidade, por uma conjuntura do universo mesmo, de conhecer pessoas que eram especializadas nessa área e que conseguiram olhar para mim a partir desta condição. Olha, com base na experiência que temos com pessoas autistas, você se enquadra no espectro. E para mim foi um choque, porque como assim ser uma autista? Né? Não faz sentido. E eu falo isso, assim, hoje, ainda bem que minha visão é totalmente diferente a respeito disso, mas eu falo assim, a minha palavra foi exatamente essa. Autista? Esses autistas, um autista, o antigo Asperger, hoje por uma série de questões não se usa mais essa nomenclatura. Eu falei assim, esses autistas Asperger são malucos, os caras são meio sociopatas. Eu não tenho nada a ver com isso, para entender o nível de desconexão comigo mesmo, né? E aí, à medida... Só que é isso, essa pulga ficou atrás da orelha, eu comecei a ser testada, o diagnóstico confirmado, e à medida em que as coisas iam acontecendo, eu falei, peraí, se eu sou isto,
se eu sou autista, né? Isto que eu chamo é autista. E o que eu acho que é ser autista é diferente do que eu estou percebendo, alguma coisa está acontecendo. Ou eu não estou vendo corretamente, ou não estou vendo corretamente. Então, eu preciso entender o que é ser autista. E, a partir desse momento, eu mudei todo o meu foco de vida, peguei meu hiperfoco e minhas altas habilidades e coloquei a serviço dessa causa, né? E fui entender a complexidade do que é ser uma pessoa com TEA, né? Com transtorno de espectro autista hoje em dia. Mas eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, né? E de poder estar aqui falando sobre o assunto, de poder pesquisar e escrever sobre o assunto. Muito bom. Bacana. Doutora, na realidade, você já levantou aí uma série de questões que a gente fica aqui, ai meu Deus, isso foi quando, como, né? Porque eu falei, a gente está na educação atuando aí, né, com crianças, adolescentes há algum tempo, e a gente fala isso, né? Estou convivendo com autistas ou com autismo há algum tempo, mas a gente não sabe nada ainda, né? E eu falo isso como educadora mesmo, como mãe, porque, querendo ou não, é uma temática ainda nova, porque foi o que a gente conversava aqui antes de iniciar, sobre quantos autistas já estudaram conosco ao longo da nossa vida, né, de estudante, de educação básica, na faculdade, trabalham conosco, trabalharam, mas a gente não sabia, e por não saber, de repente, a gente não respeita, não ajuda, não faz o nosso papel, né, de alguém que está ali por perto, convivendo. Então, assim, para os pais que nos assistem hoje, para os estudantes também, né, mas, sobretudo, para os professores, como que a gente vai observar a criança, né, o adolescente em sala e quais são os sinais de que ele pode, sim, ter o autismo, que ele precise ser, então, encaminhado para uma investigação. Enfim, como que a gente percebe isso na sala de aula, por exemplo? É um desafio, né? O transtorno do espectro autista é um desafio para a sociedade, porque quando a gente cria um rótulo, que é um rótulo de um diagnóstico, né, e no caso um rótulo de transtorno do espectro autista, a gente busca principalmente encontrar padrões de comportamento. E uma das principais características de ser autista é a ausência de padrões. Então, assim, isso é muito complicado da gente entender. A gente tem um cérebro geralmente dual, né, entre isto ou aquilo. Então, quando a gente fala na própria construção do conceito, né, transtorno do espectro autista, então seria uma miríade ali de formas de se viver que caracterizariam uma pessoa autista. Mas como é que a gente define isso? Fora comportamentos específicos, enfim. A gente pode usar aqui várias reflexões, trazer uma construção que seja da medicina, que eu não me sinto apta a falar a respeito, mas no âmbito legislativo, a gente tem, né, a Lei 12.764, de 2012, que é a chamada Lei Berenice Piana, e ela traz, de uma forma assim, bem tranquila e bem objetiva, o que o Brasil, o nosso país, entende como característico de ser uma pessoa autista no âmbito jurídico, né? Então, no aspecto jurídico, a pessoa autista tem algumas características. Tem um primeiro tópico que fala, e que é no qual eu me enquadro também, que uma das principais características de uma pessoa autista é um déficit na reciprocidade emocional. Então, geralmente, a pessoa autista, ela não é recíproca, porque muitas vezes ela não entende o que é emoção, ela não entende aspectos da comunicação que vão além da fala. No meu caso em específico, eu já fui testada a respeito disso, eu não leio expressões faciais, eu não consigo entender subjetividades da comunicação, se a pessoa está triste, está alegre. Eu sou considerada uma pessoa fria. Por quê? Porque hoje não, que eu já estou mais bem tratada e, enfim, né, tive a bênção aí de conseguir ter acesso às terapias e, enfim, mas essa reciprocidade, esse déficit, essa dificuldade de ser recíproco, né, essa dificuldade de entender o outro, essa dificuldade de se relacionar com o mundo externo. Porque aí a gente fala já em outro artigo dessa legislação. A grande característica de ser uma pessoa autista é uma dificuldade de processar as informações e os estímulos que chegam pelos sentidos pela via externa. Então, a gente tem, né, aí já partindo da condição de uma análise mais humanística do indivíduo, a gente tem aqui o que somos internamente, que é nosso universo particular, e o que
e a interação deste universo particular com o nosso mundo externo. E no nosso mundo externo, a gente tem uma série de estímulos que a gente precisa processar para que o nosso cérebro capte e entenda. Então, eu tenho ali os 5 sentidos, e os sentidos me trazem informações sobre como é este mundo fora de mim. E neste mundo fora de mim, ele é traduzido pelo cérebro. Então, o autista ele tem uma neurodiversidade, um cérebro diferente de um cérebro típico, um cérebro considerado dito, né? Eu tenho ressalvas com esse conceito. Mas um cérebro dito normal, então ele não processa esses estímulos, essa interação dele, ela é deficitária. E por isso ele apresenta uma série de comportamentos. Ele tem dificuldade de interação social, por não entender o outro, porque ele consegue sim perceber, quando possível, né, que o outro é muito diferente dele. Às vezes ele não consegue se expressar. A gente tem aí autistas com altas habilidades como eu, mas a gente tem uma quantidade imensa de autistas que têm dificuldade intelectual. Então, essa é outra dificuldade no diagnóstico de uma pessoa autista, porque costumam confundir as comorbidades com o diagnóstico. Então, assim, eu trago como exemplo o meu caso. Eu vi um desequilíbrio depressivo, um desequilíbrio de ansiedade, irritabilidade, mas eu não vi a causa, só vejo as consequências. Então, o que mais acontece no nosso universo, né, no universo do direito da educação, é termos pessoas autistas enquadradas em diagnósticos outros que não ser autista pelo desconhecimento. E aí o tratamento é errado, não tem a terapia adequada e fica cada vez pior. E assim, só para a gente ter um norte do grande desafio que é o diagnóstico de pessoa autista hoje, nós temos a seguinte característica. Nós temos um estudo dos Estados Unidos recente que diz que 1 a cada 36 crianças com 8 anos de idade é portador de TEA. Na verdade, portador não é a melhor expressão. É uma pessoa com TEA, então é uma pessoa autista. Tem algum estudo que me foi apresentado, esse eu não chequei a fonte, que diz que no Brasil a gente tem 1 para cada 50 e poucas pessoas, não sei a idade, autista. Então, assim, independente do número específico, vamos pegar essas reflexões e vamos pensar que nós temos uma subidentificação no Brasil de crianças autistas muito grande. Agora, a gente sabe que a criança autista, ela não vai estar bem enquadrada, não. Então, sabe aquela criança, aquele jovem, aquele colega que você sente, e o conceito é bem esse mesmo, que ele é estranho, ele é diferente, parece que ele não se enquadra muito bem, ele é fechado, ele é diferente. Então, assim, que ele enxerga o mundo de uma maneira alheia. Sim, né, e que ele se relaciona com o mundo de uma maneira diferente. A gente olha e fala, poxa, aquela minha amiga, ela é fechada, ela assim, é muito metódica, ela é diferente. Então, acho que a principal característica é, mãe, pai, seu filho parece diferente do que você imagina? Por mais que você não saiba que diferença é essa, os seus amigos, você tem uma amiga, um amigo, que você sente assim que às vezes vive processos depressivos, ansiosos, principalmente adultos, que não tinham oportunidade de saber o que era ser autista, como eu, ou mais velhos que eu, né? E que sobreviveram. Porque outra característica importante para trazer é o seguinte, há estudos de que a maior causa de morte de autistas adultos é o suicídio. Por quê? Porque eles sequer sabem que são autistas. Então, a gente não tem acesso à estatística de suicídio, a gente não tem informação das causas que geram suicídio. Mas quantos desses suicídios são de pessoas autistas? Quantas pessoas internadas em clínicas são autistas? Quantos usuários de drogas e bebidas e pessoas que estão com dificuldade de inserção no mercado de trabalho são pessoas autistas? Então, a gente precisa. É um grande desafio, não tem uma resposta pronta, mas eu acredito que nós, como sociedade, em especial no âmbito da educação, porque os educadores são aqueles que primeiro têm contato com as pessoas, né, que formam a sua base. Então, se aumentar a conscientização dos educadores acerca daquelas crianças, né, acerca do que é ser autista, e esse olhar mais amoroso e mais aberto, mais perceptivo, daquelas crianças que apresentam comportamentos diferentes, eu acho que isso já é um grande avanço, né, para a gente começar a tentar achar essas pessoas. Porque, assim, eu tenho essa missão, na minha missão pessoal. Eu quero achar o máximo de autistas possíveis e dizer, ei, dá para ter uma vida diferente disso, a minha história conta isso. E se eu vivi toda essa história para poder chegar aqui hoje e falar, olha, tem um caminho diferente que te traz mais realização, que é você entender quem você é e você se tratar da forma correta, e tudo fica melhor, né? E você se aceita, então, eu acredito que seria esse olhar. Muito bom. Eu já parabenizo, porque assim, é uma bandeira que não é uma bandeira simplesmente por levantar qualquer coisa que movimente, né? Mas é um trabalho de amor, porque a gente da educação verifica isso o tempo inteiro, né, Pedro?
hoje na escola pública, nós temos aqui no Distrito Federal equipes dentro, né, de cada escola, com esse olhar, não só para o autismo, mas também, né, para alguns transtornos, para deficiências. Então, assim, tem-se uma preocupação em fortalecer essas equipes, em prepará-las sempre melhor, e que elas estejam capacitadas para fazerem, junto com os profissionais da educação, os professores, sobretudo, que estão em sala, né, diretamente com os estudantes, o acompanhamento, a identificação, o bate-papo com as famílias, né, com os pais, e o encaminhamento, né, para que os pais, uma vez aceitando, percebendo, aceitando que, né, tem todo um trabalho de luta, possam buscar mesmo ajuda. E é um trabalho de amor, né? Não tem jeito, porque você, quando fala da questão da inclusão de toda e qualquer diferença, no sentido de ter respeito pelo outro. Então, né, o seu trabalho, com certeza, é muito importante, né, para todos nós. Como eu penso assim, a sociedade precisa aprender mais, precisa saber, precisa conhecer, para poder respeitar, ajudar e conviver bem, né? Então, o seu trabalho é magnífico, né, Pedro? Exatamente, isso é muito importante. E mesmo que nós não entendamos, porque de fato é complexo a questão do espectro dos níveis, né, das diferenças, das faltas de padrões, nós precisamos entender que requer um cuidado, uma atenção, um olhar diferenciado. E é isso que a lei também prevê, não é verdade, doutora? A lei, ela traz aí alguns direitos específicos, alguns direcionamentos. Eu queria que a senhora contasse um pouco para que a gente pudesse, tanto pessoas da educação, como em geral, a respeito do que a lei rege para os autistas. E, Pedro, eu queria só interferir um pouquinho para a gente começar lá mesmo pensando na escola, na pré-escola, né? Porque a gente falou do exemplo, o seu exemplo vivo, que foi um diagnóstico tardio. E eu penso que a cada dia a gente vai ter mais diagnóstico tardio, porque as pessoas estão por aí, né, sendo tratadas talvez com diagnósticos errados. Mas a gente preocupada ali com a criança, né? Quando o pai tem ali, a mãe, que conduzir seu filho à escola, às vezes a escola faz esse primeiro, enxerga primeiro, né? Tem esse primeiro olhar. Como que, em termos de lei, né? O que a legislação hoje já pode auxiliar as famílias, aos professores também, para que a gente construa desde o princípio esse caminho mais humanitário, eu acho, né? Porque seria isso. Sim. Antes da gente adentrar na legislação, a principal dificuldade de acessar a legislação da pessoa autista, porque a legislação ela já até avançou bastante, né? Então, eu vou falar especificamente sobre algumas características da lei de proteção da pessoa autista, né? A lei que criou uma política nacional de proteção aos direitos da pessoa autista, que é essa lei berenice-piana 12764 de 2012. E ela traz uma série de características. Mas tem uma reflexão que eu acho importante a gente trazer aqui, que é o seguinte, a gente tem que partir do seguinte pressuposto. Para que eu acesse uma lei de proteção à pessoa autista, eu tenho que ser uma pessoa autista. E até chegar na condição de pessoa autista, a gente tem aí um caminho a percorrer, né? E aí, trazendo para a educação. O primeiro caminho, em continuidade ao que a gente estava falando, né? Essa identificação de que aquela criança pode ser autista, de que ela apresenta algum tipo de possibilidade de ser autista. E essa identificação, ela pode vir de qualquer fonte. Ela pode vir da família, para a família falar para a escola, olha, eu estou trazendo aqui na creche, na educação infantil, onde quer que seja. Eu levo ativamente a informação, né, de que meu filho é uma pessoa autista. E a gente tem um primeiro entrave. Como os pais vão saber que o filho é autista? A gente sabe que há uma idealização, eu sou mãe, sei disso, vivi isso, todas nós mães e pais vivemos. A partir do momento em que eu me vejo como mãe ou pai, eu tenho vontade de que meu filho seja a melhor pessoa possível. Então, há um luto muito grande quando o pai verifica, dentro de um padrão de crianças ou adolescentes que ele convive, que o filho dele apresenta comportamentos diferentes. E quando ele apresenta comportamento diferente, o pai ou a mãe nunca imagina que pode ser autista, a não ser que tenha outros casos na família, enfim. Mas dificilmente o pai vai pensar que aquela criança é uma criança autista. Ela vai achar outras coisas ou vai tratar alguma comorbidade. Então,
Esse é o primeiro ponto, né, que eu acho importante a gente trazer. E a gente vai para um segundo ponto nessa escada. O segundo ponto é, ok, acho que meu filho pode ser autista porque, por algum motivo, conheço algo sobre ser autista e pode ser que meu filho seja. Como fico sabendo que ele é? A gente vai para o segundo entrave, diagnóstico. Nós temos, e aí já fazendo uma correlação com a legislação, na legislação diz que o autista tem um suporte muito grande em relação a uma intersetorialidade com a saúde, com a educação, para a criação de uma rede de apoio e proteção ao autista. Só que para que essa rede exista, essa pessoa precisa ser caracterizada como autista. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais, principalmente na rede pública, né, de saúde, nas escolas que tenham capacitação para fazer esse diagnóstico, neuropsicólogos, neuropediatras, neuropedagogos. A gente tem um déficit. E olha, por incrível que pareça, a legislação diz que essa Política Nacional de Proteção, ela prevê o fomento ao desenvolvimento e capacitação de pessoas em relação ao transtorno do espectro autista. Então, a legislação diz que é dever do Estado, que o Estado deve fomentar isso. Só que a gente não vê isso sendo aplicado na prática. Até porque eu acho que a sociedade ainda não foi mobilizada o suficiente para ter associações, enfim, institutos que tragam esse diagnóstico. Mas há essa proteção. Doutora, esse ponto é muito interessante, porque falando como professor, como educador em sala de aula, a Frank pode complementar também, eu acho que com o nosso papel de educação é muito fácil perceber crianças, adolescentes que podem ser autistas. Não é nenhuma dificuldade para nós que estamos, na verdade, Frank, trabalhando diariamente com aqueles alunos, perceber uma estranheza. Mas até aqueles alunos que a gente consegue perceber, conseguir acesso ou um diagnóstico, aí é um mundo gigantesco, né? Então, assim, muitas das vezes não está no reconhecimento, né? Ou de saber que, poxa, precisa ser averiguado algo aí, analisado de maneira mais profunda, mas de fato ser feito isso pelas pessoas corretas. Eu acho que aí está o grande gargalo, que já melhorou muito, porque hoje em dia a nossa lista assim, de alunos com transtornos em geral é muito mais rica do que antigamente, mas mesmo assim nós ainda estamos muito longe de onde deveríamos, né, com respeito a esses diagnósticos. Sim. Eu gostei muito da fala da doutora no sentido de que existe já uma legislação que está sinalizando na rede pública mesmo de ensino. A gente tem nessa equipe, né, nesses profissionais dentro da escola, pessoas que estudam, né, que, enfim, estão amadurecendo cada vez mais nesse sentido, mas a escola pública não dá diagnóstico. Nosso papel é no sentido do olhar, do observar e do direcionar. Aí a gente chama a família, enfim, né? Na rede particular, a gente sente uma dificuldade. Hoje eu não faço parte da rede particular, mas por muitos anos trabalhei. Muitos pais, inclusive, migram, né, trazem os filhos da rede particular para a rede pública porque sentem um acolhimento maior nesse sentido, dos transtornos e, né, outras questões. Mas, assim, voltando lá, existe a legislação, mas a rede pública, por exemplo, que deveria acolher essas famílias e fazer toda a identificação, o diagnóstico, é muito difícil chegar até aí, para ter o apoio necessário para continuar crescendo bem e etc., que a lei prevê, né? Como que é isso? O pai hoje, a escola sinaliza, ele já percebeu, ele vai a um posto de saúde, a um hospital público, então os profissionais para esse atendimento são raríssimos. Infelizmente, os profissionais são raríssimos, então a gente tem aí esse gargalo que é importante da gente ressaltar, que para acessar essa legislação precisa de um diagnóstico. Mas a nossa construção social atual não fornece essa estrutura. Deveria existir centros de diagnóstico de pessoa autista vinculados à rede pública de ensino, vinculados à rede pública de saúde, para que os profissionais que lidam com... Aí a gente fala no aspecto da educação, né? Então, a partir do momento que um professor entende que aquela criança, com essa expertise do dia a dia, que ela apresenta comportamentos que podem ser enquadrados na condição de pessoa autista, o objetivo, né, até
porque isso geralmente é um choque para as famílias, o objetivo e o mundo ideal, na verdade, o mundo que deveria existir, porque a legislação diz isso, essa criança deveria ter um suporte desde o diagnóstico até a conscientização dos direitos. E essa é a grande dificuldade no Brasil. Na verdade, essa é a grande dificuldade no nosso país, não só em relação à questão da legislação de autista, mas em relação às legislações como um todo. Então, há uma grande possibilidade há uma legislação muito robusta, né? Há uma legislação muito, muito rica, só que ela não se efetiva porque para acessá-la você precisa desse diagnóstico e a rede não está formada, né? Mas assim, mesmo trazendo luz a essa questão, né? Trazendo essas reflexões, vou falar um pouquinho de como funciona essa legislação, tá? Para as pessoas entenderem, vou falar assim de uma forma bem tranquila. Antes disso, só para informação do público, a senhora tem conhecimento de universidades que fazem isso com um preço mais acessível? A gente sabe que muitas universidades têm tratamentos odontológicos, tratamentos, né, fonoaudiológicos, que elas pegam pacientes, né, com né, situação social para poder fazer esse ajuste. Será que tem isso para laudos também, que a gente possa informar quem nos assiste, se tem algum conhecimento? Na verdade, hoje não existe uma estrutura formal de estrutura de diagnósticos, mas eu atuo também na causa, né? Eu tenho um escritório especializado no direito da pessoa autista e nós estamos recebendo agora, é uma boa notícia para compartilhar aqui, até sugiro conversarem com a presidente desse instituto. Ela está formando um instituto para diagnóstico de pessoas neurodivergentes. Então, é uma causa muito nobre, né? Eu fico muito feliz desse instituto contar conosco, com o meu escritório na condição de suporte jurídico, porque a partir do momento em que o Instituto diagnosticar, vai levar para nós, para que nós possamos dar esse direcionamento, né? Então, tem sim, aqui em Brasília, está sendo criado esse instituto, ele está em vias de viabilização, buscando verbas e doações para começar a existir. Mas eu trago esse caso por quê? Porque geralmente o que existe vem de associações. Não é uma política institucional, não é uma política governamental, é o trabalho de formiguinha de diversas mães, diversos familiares de autista que não conseguem acessar a política e criam uma política paralela. Alguns conseguem fomento, outros não. Esse instituto mesmo, eles estão tentando arrecadar coisas para montar uma sede porque não há um incentivo. Então, uma das frentes que eu atuo, inclusive, é para tentar conscientizar a sociedade acerca da existência da necessidade, né, como a gente está fazendo aqui, para que esses institutos que hoje prestam esse serviço, a gente sabe que as associações e institutos suprem, né, o terceiro setor supre muito o déficit do governo. É impossível também para o governo conseguir trazer tudo que a sociedade precisa deste movimento, né, social para o governo, de forma propositiva para a gente criar coisas. Está acontecendo, ainda de forma incipiente, como tudo que se refere à alteia, né, a pessoa autista, mas está acontecendo. Aqui em Brasília mesmo, em breve, a gente tem aí esse instituto, mas ainda é tudo muito incipiente, infelizmente. Bacana. A luta é imensa, mas ela está aí ativa, né? Estamos na guerra, gente. Estamos na guerra pela conscientização. É isso mesmo. Maravilha. Antes de você entrar no ponto jurídico, né, que foi que nós levantamos, eu só gostaria de fazer um adendo que eu achei muito interessante na sua fala, com respeito a ser mulher e diagnosticada, porque eu estava parando aqui para pensar nos alunos que eu já tive nesses anos, e realmente nós temos mais mulheres em sala de aula, né, mais estudantes, né, meninas, mas eu me lembro muito mais de rapazes diagnosticados com autismo, né? Então, realmente, é muito interessante essa fala que eu fui buscando aqui na mente e percebi realmente isso é um fato, porque eu tenho muito mais alunas e eu recordo só da vasta maioria de alunos com o laudo, né, com o diagnóstico já feito. Isso é interessante, realmente, como a mulher, muitas das vezes, ela mascara isso e dificulta essa primeira impressão, e isso vai até o diagnóstico, né? O que nas estatísticas ficam claros também, né? Sim, e eu vou trazer até... Se tem mais mulher, cientificamente, deve ter, né, mais mulheres autistas, com certeza. Tem várias mulheres autistas, e essa questão do subdiagnóstico de mulheres autistas é uma questão bem complexa, mas eu vou só pontuar alguns aspectos dessa questão, né?
A subnotificação, o subdiagnóstico de mulheres autistas, ele tem uma correlação direta com a forma como as mulheres são educadas e a natureza feminina, né? Então, assim, os homens são educados, via de regra, na nossa sociedade, com mais liberdade do que as meninas. Então, os homens têm uma vida... as meninas, a Fran, que está aqui, sabe disso, né? Você sente assim, faça isso, faça aquilo. O menino joga bola, o menino brinca. E a menina, ela tem um condicionamento cultural que ela tem que ser comportada, que ela tem que ser quieta, que ela tem que ser isto ou aquilo. Ela não tem essa liberdade de expressão como os homens. E por característica mesmo de construção cerebral feminina, a mulher, ela tem uma capacidade, o déficit de reciprocidade emocional dela não é tão intenso quanto o de um homem, até porque a mulher tem um aspecto, via de regra, né? A gente não generaliza nada, mas via de regra, ela tem um aspecto emocional, né? Mais desenvolvido, se não é essa a melhor palavra. Exemplo, né? Mulher pode chorar, homem mulher pode chorar. Mulher tem a questão do hormônio, então a mulher tem a TPM. Nós temos um local ali que nos permite sentir, acho que essa é a melhor palavra, sentir e se emocionar mais tranquilamente do que os homens. Então, o que acontece? Como nós temos essas questões, a partir do momento em que começamos a manifestar esses comportamentos, né, de choro, de desequilíbrio, a gente vai sendo condicionada. Por que você está fazendo isso? Ou a gente vai sendo diagnosticada como depressiva, ansiosa. Antigamente falavam que nós éramos histéricas, né? Tinha um diagnóstico antigamente que era histerismo. Então, as mulheres eram histéricas. Então, toda uma construção social, que eu falaria horas aqui sobre isso, que faz com que seja mais difícil para as mulheres serem diagnosticadas, porque elas vão ser diagnosticadas primeiro como depressivas, bipolares, borderline, qualquer coisa. Para chegar num diagnóstico autista é muito grande. E o que eu posso compartilhar com vocês aqui, com base na minha experiência, é que as mulheres que descobrem na vida adulta que são autistas, é libertador, porque todas elas têm uma história de dor muito grande. E muitas vezes elas só sabem que são autistas quando elas descobrem ter um filho autista num grau de suporte alto. Porque hoje, por incrível que pareça, os adultos são diagnosticados após o diagnóstico dos filhos. Então, a mãe leva aquele filho, tem um componente hereditário no diagnóstico, geralmente o filho tem um grau de suporte mais alto. Um diagnóstico de mulheres autistas, nível de suporte 1, como o meu, é muito difícil de ocorrer. Foi um milagre, se eu posso assim dizer. Foi um milagre obter esse diagnóstico, porque a maioria das mulheres autistas com grau de suporte 1, elas são diagnosticadas como depressivas, bipolares e ansiosas, o que quer que seja. Quando a gente tem um grau de suporte 2 ou 3, essas mulheres vão ser diagnosticadas pela sua comorbidade, deficiência. Então, é muito difícil para as mulheres. Fora o fato da questão de sobreviver fisicamente mesmo. Muitas vezes elas se matam, muitas vezes elas, elas estão... E muitas dessas mulheres autistas que hoje estão vivas, dessas meninas, principalmente ao chegar na adolescência, porque quando a gente é criança, a gente tem ali uma visão muito Franklin, e você pode falar melhor sobre isso no aspecto da educação, mas o cérebro está em formação. A partir do momento em que você descobre quem você é, e você descobre que você é diferente de todo o resto, é uma vida de dor, né? Então, tem essa questão mesmo. É uma reviravolta, né? Eu imagino. Gente, eu não tenho nem o que falar, assim. O que mais me dói e que faz parte, assim, um dos meus principais motivadores é pensar o seguinte: gente, tá cheio de mulher autista sofrendo horrores, se sentindo incapacitadas. Às vezes o diagnóstico do filho já chegou, dela nem chegou. Aí quando vem o componente hereditário, vai investigar, já olha o pai, não vai olhar a mãe. A mãe não, ela só é depressiva, ela só é TDAH, ela só é... Cara, talvez ela seja autista, porque nós temos 1 a cada 50 e poucos no Brasil. Então, assim... Cadê essas mulheres, gente? Cadê essas pessoas nas escolas? Quem são as adolescentes autistas? Cadê elas? Elas estão invisíveis. A gente não tem estatística para falar disso. A gente não tem mapeamento. A gente teve uma alteração aí no formulário do IBGE que contemplava dizer, tem uma pessoa autista em casa? Mas para saber se tem, primeiro tem que usar o formulário do IBGE completo, que a maioria eu mesmo não vi o IBGE. Então, assim... Tem pessoa autista? Tem que ter um diagnóstico para dizer que a pessoa é autista. E o processo de diagnóstico é complicado. Então, assim, gente, eu acho que quando a gente fala nessa dor do autista, principalmente na educação, é muito importante o papel dos educadores, o papel da família, dos pais, em perceber, em ter esse olhar atento, em ter
essa percepção de que aquela criança pode ser autista e não condicionar a percepção ao diagnóstico. Porque o que acontece é o seguinte, eu não sei se meu filho é autista não, vou fazer o diagnóstico. Aí o médico também vai avaliar, não sabe se é, não fala que é. Não sei o que meu filho tem não, ele tem algumas coisas, mas não sei se ele é autista. Então tem uma série de questões aí que dificultam muito o acesso às políticas de saúde, que já são poucas, as políticas educacionais, porque eu sei, não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que chegou para mim, uma capacitação, um acolhimento específico e um direcionamento de projeto pedagógico para o autista, ele só chega a partir do momento em que o diagnóstico chega. Enquanto o diagnóstico não chega, aquela criança, aquele adolescente, ele está na sala com todos os outros, enquanto não chegar o diagnóstico. Mas aí eu trouxe para vocês, o diagnóstico dificilmente chega. Então, assim, são desafios, né? Esse ponto aí para a gente, inclusive, ele é bem intrigante mesmo, porque é isso. Na realidade, não só o autismo, mas algumas outras condições também, você precisa do diagnóstico para, legalmente, o estudante ter direito, né? Vamos supor, sei lá, uma redução de turma, menos colegas em sala, para que ele tenha um apoio maior do professor, um monitor para acompanhá-lo, né? Enfim, várias outras causas. E hoje a gente compreende, na sua fala, com todo o seu conhecimento e a sua luta aí já, né, à frente de buscando vários apoios, que o grande problema está, então, em ter esse documento em mão, né? Porque o documento faz com que você... É um empoderamento a partir do momento que você tem aquele laudo em sua mão. É isso, né? E aí a gente entende uma série de casos dentro das escolas hoje, porque uma outra coisa muito interessante é que a gente acompanha de perto isso. A família, o pai, a mãe, às vezes sendo diagnosticada após a criança, né, o adolescente, ter ido buscar o acompanhamento, enfim, o diagnóstico, e isso é cada vez mais presente. É incrível, né? Mas eu acho que a gente vai ter uma sociedade cada vez com a presença de mais autistas. E isso é para a gente aprender, eu penso, como raça humana, tem uma lição nisso, né? Deus deve querer da gente muito mais pular mesmo de um ponto em que estávamos estagnados para um outro passo em que a gente olhe com mais amor, com mais compreensão para as diferenças, né? Como eu já falei. Então, eu acho que ficou muito claro o que você está falando, tudo casa com o que a gente vivencia dentro das escolas, né? Dentro da educação. E eu acho que esclarece muito e acho que a gente precisa somar essas forças mesmo para que... É o que você já disse, a gente precisa pressionar, né, todos os órgãos competentes, o próprio governo, de todas as suas formas, para que a gente tenha, primeiro, o diagnóstico, então. Acho que hoje as pessoas em casa precisam entender isso, né, Pedro? Sim. Sem diagnóstico, então, não tem... Não tem acesso. E para reestruturar, Franklin, toda a educação, né? Porque, por exemplo, nós já estamos, doutora, falando agora, né, do ponto de vista educacional, com realmente uma vastidão de diagnósticos, né? E a tendência, a cada ano que passa, esses diagnósticos aumentam. Então, a educação que nós chamamos de inclusiva, as pessoas estão ali ocultas, né, com os seus transtornos. Então, na verdade, não é que está tendo mais autista, está tendo mais diagnósticos. Isso. E com cada vez mais diagnósticos, vai precisar de uma reestruturação, porque a educação inclusiva, ela vai ser, na verdade, uma educação prioritária, né, predominante. Porque, regular. Né? Exatamente, porque das nossas crianças, por todas as questões sociais, etc., com os diagnósticos aumentando, de 1 a cada, talvez, 5 vai ter algum transtorno, seja autismo ou não, né? Pedro, aí, você te cortando aí, eu penso que a gente fala de uma realidade de Distrito Federal, né? Porque se a gente for pensar, será que isso que acontece aqui no nosso quadradinho, esse alcance, porque de fato dentro da escola pública hoje, apesar de toda essa sua explicação e que a gente verifica que é real, há uma dificuldade em se chegar, né, ao diagnóstico, mas a gente já tem uma realidade aqui para o DF de muitas famílias que conseguem de uma forma ou de outra, né? Isso. Mas são muitas que representam aquilo que precisaria? Com certeza não. Com certeza não. Né? Então, assim, mas e levando isso para os estados, né? Será que a gente teria também essa realidade, esse percentual? E a gente precisa de verdade, que é uma outra pauta que a doutora também traz. Hoje mesmo a doutora Larissa estava na Câmara Federal
dialogando, né, e Isso. palestrando, enfim, esses dias todos aí, por conta da causa dos autistas. Como que é essa relação, então, aí, com a parte mesmo de buscar apoio dentro, né, enfim, lá na Câmara, junto com os políticos, como que isso, e o que isso representa para essa causa? Nós temos que buscar a conscientização e o apoio em todas as esferas, né? Então, assim, esse movimento aqui de conversarmos a respeito na esfera educacional, de conscientizar acerca dessa questão, já é um movimento muito importante, porque a gente entende, e aí eu vou trazer aqui uma provocação, que nós estamos vindo, né, e é uma percepção minha, olhando de quem não tem especialização na área de educação, mas nós estamos vindo de um modelo educacional que a gente já sabe que é ultrapassado no seu modelo, porque ele é um modelo que ele trabalha com regras e métricas que saem do professor para o aluno. Então, a forma avaliativa é uma forma padronizada, a forma de passar o conteúdo é uma forma padronizada. Então, assim, as pessoas que estão vou usar essa expressão que eu gosto de brincar com ela, no espectro da normalidade, elas vão conseguir se dar bem ali. Mas tem pessoas que não conseguem se adaptar. E aí essas pessoas ficam alijadas do processo educacional, ou porque elas não conseguem boas avaliações, aí também não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho com uma qualificação muito boa. Então, assim, é um novelo que, se a gente for puxar a ponta, a gente não acha. Mas o que eu acho mais importante para falar a respeito disso é o seguinte, eu luto em todas as frentes, né? Eu falei, após o meu diagnóstico, eu peguei todas as altas habilidades que eu possuía e eu falei, eu devo servir a causa autista com as minhas habilidades, porque eu sou uma pessoa autista e receber o diagnóstico de ser autista me libertou da prisão do desconhecimento em que eu vivia. Então, por isso, eu tenho por missão de vida, e é um lema meu pessoal, viver, amar e servir. Então, eu sirvo a sociedade. E eu acho que, aí vindo lá para o aspecto filosófico, né? Na República de Platão diz que cada um tem uma vocação e tem um local na sociedade, que é o seu local. Então, quando a gente começa a ter consciência das nossas aptidões, das nossas habilidades, das nossas características, todo mundo tem um local na sociedade, seja autista ou não. A maioria dos autistas tem altas habilidades, tem hiperfoco. Então, os autistas, por mais que não se enquadrem no padrão do que as pessoas entendem como um ser útil, que possui utilidade, a maioria deles tem altas habilidades. Hoje mesmo eu estava, gente, quero compartilhar isso com vocês, que hoje foi criada pela deputada federal Cristiana Lopes, a Frente Parlamentar de Apoio às Mães de Crianças Autistas, crianças e adolescentes autistas, com deficiência e portador de doenças raras. Então, existe hoje, no âmbito legislativo, um movimento, vou ressaltar, encabeçado por mães, deputadas, mulheres e homens também que estão afeitos a essa causa, porque essa causa ela é acima de qualquer política, ela é acima de qualquer ideologia. Isso tem a ver com a nossa família. Todo mundo tem em casa uma criança, um adolescente ou na família que precisa de cuidados. Então, isso está na casa de todo mundo. Isso supera muito as percepções individuais, ideologias de poder. Então, a partir deste local, do que nos une, não do que nos separa, que eu venho buscando conversar e conscientizar. E eu percebo que a sociedade está aberta ao conhecimento. Em nenhum local alguém fala, não quero saber o que é uma pessoa autista. E eu fui em diversos locais, palestro em diversas oportunidades com públicos distintos. E o que eu acho mais maravilhoso é que todos os públicos, independente das suas características, percepções, visões de mundo, crenças, todo mundo tem sede por este conhecimento, todo mundo quer saber, todo mundo quer ajudar. Então, poxa, o meu desafio é que eu fico pensando, se há uma causa que todo mundo tem interesse em contribuir, por que ela ainda não andou? Não andou porque falta conhecimento. Então, o objetivo é conscientizar. É um trabalho de formiga, né? Então, assim, eu faço uma formação em terapia para poder entender a parte de direito à saúde.
na Unipaz, que é a Universidade Internacional da Paz aqui em Brasília, de um grande educador, inclusive. E lá eles têm o lema do Beija-Flor. Então, a gente vai entregar a nossa gotinha. Porque talvez se a minha gotinha for lá no oceano do desconhecimento, no fogo do desconhecimento, se eu jogar uma gotinha de conhecimento, pode ser que o elefante também jogue, o tamanduá também jogue, e aí todo mundo comece a jogar. E aí a gente consiga trazer esse refresco, esse refrigério do conhecimento para conscientizar. Eu acredito firmemente, né? Eu acredito firmemente que a partir do momento em que as pessoas efetivamente souberem o que é ser autista, a sociedade se mobiliza imediatamente. A questão é o desconhecimento e o preconceito. Por quê? Aí eu volto para a legislação. Porque com a legislação e para proteger a pessoa autista, o autista foi enquadrado como pessoa com deficiência. E a sociedade entende que a pessoa deficiente ela é incapaz. Né? Ela não entende a deficiência como diferença, entende a deficiência como incapacidade. Então, a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que entrega menos que as outras. Eu sei porque após eu receber o meu diagnóstico, eu sofri uma retaliação moral e capacitista da sociedade. E eu sempre falei, oxa, mas eu sempre fui a mesma pessoa? Peraí, eu já tive vários rótulos, né? Vários rótulos. De gênio a louco, já recebi todos. Agora, recebi o rótulo autista e a partir desse momento eu me tornei uma pessoa com deficiência, porque tenho algumas questões. Isso não significa que eu não seja capaz. Tanto não significa que eu faço questão de estar aqui fazendo este trabalho na condição de pessoa autista. Nessa frente parlamentar que eu fui hoje, tinha um autista que era grau 3 de suporte e hoje é grau 2, que os quadros dele, maravilhosos, um menino adolescente, estavam expostos. Mas ele é filho de uma mãe que possibilitou a ele, que lutou por ele, que possibilitou a acessibilidade às terapias e aos tratamentos necessários. Então, eu deixo o desafio para a gente pensar. As pessoas que a gente entende como sendo autistas desequilibradas, desconexas, será que se a gente der uma educação adequada, uma saúde adequada, o que está escondido ali dentro? Será que são pessoas incapazes? Deficientes, sim, porque a gente tem uma deficiência e é isso mesmo, e a gente precisa entender isso para poder trabalhar isso, para diminuir o impacto disso na nossa vida. Mas quantas pessoas, quantas crianças, adolescentes e adultos que estão subdiagnosticados, sem acesso à educação correta e à saúde correta, que têm um potencial absurdo, que às vezes vão passar por essa existência e nunca vão se manifestar. E para um educador isso é um terror. Imagina, você vai educar pessoas que nunca vão alcançar o seu pleno potencial porque elas não têm acesso à educação, porque para elas acessarem elas precisam de um protocolo especificado. E aí trazendo esse desafio para a educação, né? A partir do momento em que a gente fizer um movimento, não só pelo universo autista, mas de atualização dos procedimentos educacionais, para que a gente leve para as escolas uma educação subjetiva, gente. Não tem como massificar a educação. Vamos lá no Platão de novo. Com certeza, falamos muito disso aqui. Sim, não tem como. Então, assim, se a gente pensar, o que é o papel do educador, que é um dos papéis mais nobres na República de Platão? O educador é aquele que identifica o potencial e capacita aquele indivíduo a ser a melhor versão de si mesmo. O indivíduo não é o sistema que a gente tem. Então, acho que a gente precisa repensar isso no aspecto educacional. Não só em relação à causa autista, porque a causa autista é uma que hoje está em voga, mas a gente tem que levar de novo o olhar da subjetividade para o processo da educação. Eu preciso desenvolver, eu como sociedade, né, preciso desenvolver, vocês educadores, né, que atuam diretamente, são especializados nessa área, desenvolver uma nova forma, uma política pública que fomente, que possibilite trazer novamente para o currículo questões de relacionamento, questões de sustentabilidade, questões de relação com o outro, com o meio ambiente. A gente fala muito aqui sobre inteligência emocional. Isso, tinha que estar na escola inteligência financeira, gente, ecologia, tem que voltar. A gente só prepara pessoas para o mercado de trabalho, que a gente sabe que tem uma série de questões e que hoje em dia quase nem existe. Hoje a gente tem mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada. E um índice de desemprego absurdo. Então, assim, eu estou preparando pessoas para um mercado de trabalho que está falido. Por quê? Porque quase ninguém o acessa. Quem o acessa recebe um salário que a gente sabe que é mínimo, mas não custeia nada. Então, é uma questão muito ampla. Então, parte da educação, nós temos que criar pessoas, cidadãos. Nós temos que criar artistas, nós temos que criar filósofos, músicos. Nós temos autistas que não vão poder sair de casa, mas vão pintar quadros maravilhosos.
Nós, como sociedade, temos que identificar também as habilidades que não se relacionam ao mercado financeiro e que não gerem lucro no mercado, né? Doutora Larissa, eu aceito a provocação, acho magnífico. Vamos lá, contem comigo, sou em todas. Todas as suas ponderações são riquíssimas, inclusive a gente vai já convidá-la para outros momentos aqui conosco. Estou aqui, vamos chamar mais gente, conversar com várias áreas. Eu penso, aliás, o nosso objetivo de criar o Pode Educar Brasil é justamente com esse intuito de nos sentirmos talvez um pouco ainda impotentes para sozinhos direcionarmos esse movimento de mudança que a educação do século XXI para o século XXI precisa, né? Então, assim, a cada convidado que a gente traz aqui, e a gente falava um pouquinho sobre isso antes, que a educação é um tema de todo mundo. Então, não é só para os professores ou os profissionais da educação, não só para os estudantes, não só para os pais. Todo mundo tem uma relação, alguma história com a escola, com a educação, né? E o ideal é que tenha pela vida toda, que nunca deixe, por exemplo, de estudar, de ler, né? Mas eu vejo que, mesmo não sendo da educação, mas é filósofa, né? Enfim, quem faz direito lê naturalmente muito e tem a necessidade do poder, da criticidade, né? Então, isso é muito importante. E o fazer político, esse movimento social de estar, né, inserido. Então, assim, eu vejo, e o Pedro, né, também vai discorrer um pouquinho sobre isso, que todas as suas ponderações sobre o olhar para o outro, que é o cidadão pequenininho que está na nossa sala de aula, ele perpassa mesmo pelo... qualidade de educação é isso, é a gente ter menos estudantes em sala, mais tempo com aquele estudante, que é o tal da educação integral em tempo integral, né? E nós estamos longe ainda, mas nós não vamos parar de bater nessa tecla. Contem comigo, gente, estou em todas. Uma vez a gente prestando atenção em tudo isso, mais tempo com o estudante, menos estudantes, né? Em sala, a gente fala sala, mas esse espaço, sala de aula também é discutível, né? Ele não precisa ser a sala de aula mais. Que vai aproximar o educador, né, que a gente também fala aqui sobre inteligência artificial, se o professor vai ser substituído, e a gente não tem medo nenhum disso, porque esse papel, como você citou Platão, né, que há tanto tempo, né, a gente tem esse conhecimento, esse exemplo de que é nessa relação verdadeira entre o estudante e o professor, né, que a coisa vai se construindo. Mas é o olhar individual, é olhar para cada um como o indivíduo. E nisso, por exemplo, o autista, ele será identificado, né, dentro das suas habilidades, das suas fragilidades, enfim. E ele vai ser despertado para trabalhar mais aquilo que ele pode oferecer facilmente e vai ser despertado para tentar também buscar aquilo que em que ele apresente a dificuldade, né? Então, isso é para todo mundo, você falou muito bem. Para todos. É para todo tipo de indivíduo. E o currículo, né, Frank, ele é rico a respeito disso também, né? Perfeito isso. O nosso currículo em movimento... Ele já prevê. Ele já prevê, por exemplo, você falou sobre sustentabilidade, né? A parte financeira e assim por diante, são todos temas transversais que o próprio currículo diz que ele precisa, por nome transversal, perpassar as disciplinas em geral. Então, eles são temas maiores do que as disciplinas, ou seja, maior do que matemática, do que português, que eles têm que estar em todas elas, né? Na ideia de interdisciplinariedade. Então, é o que a gente bate muito aqui. Você falou sobre a questão da Constituição, da lei, dar um bom amparo. O nosso currículo de professor também dá. O que está faltando é a questão prática. Prática, sempre é prática. O que está faltando realmente são as formações, são os olhares individuais dos professores, dos sistemas de ensino, né? Das escolas, para que realmente seja aplicado o que na teoria já é muito bem fundamentado. E aí vai investimento. Eu preciso querer gastar com educação porque é caro. Precisa ser caro. Se não for, está errado. Né? Sim. Precisa ser caro. Porque quando a gente tem a educação sendo valorizada, investimento... Imagina, se eu pego uma turma de 40 e reduzo a 20, eu vou precisar de 2 turmas, né? Eu vou formar 2 turmas, vou precisar do dobro de tudo, de espaço, de professores, de profissionais para atenderem, de novas escolas. Então, se você for pegar, de fato, o que a escola, o que a educação precisa, vai onerar. Mas a gente tem que pensar a longo prazo, né? Eu formo todo mundo muito bem, emocionalmente, intelectualmente, etc.,
E esse todo mundo, que são crianças e adolescentes, vão me gerar aquilo que hoje foi adotado aí de falar, né, como mercado de trabalho, o novo ensino médio, que tem que formar esse cara para, né, daqui a pouco ser um profissional de excelência. E a gente se esquece de que se eu formo o cidadão como alguém que foi enxergado, que foi, né, acolhido, que foi desenvolvido corretamente na educação globalizada com arte, que você citou, com esporte, né? Isso, na verdade, vai gerar alguém que daqui a pouco, aos 18, 20 anos, ele já está pronto para cair ali em qualquer processo, né, de produção ativa como cidadão. Ele pode ser né, do serviço público, pode abrir uma empresa dele, ele pode ir pelo mundo produzir. Né? Então, eu acho que o que você trouxe, né, como critérios para que essa educação evolua, e nisso está incluído o autista também, né, ele sendo enxergado como alguém, não importa se ele tem essa ou aquela diferença, né, bem como os outros que estão ali dentro de um mesmo contexto educacional. Mas o Pedro falou também uma coisa que eu acho que a gente precisa repetir, viu, Pedro? A questão a doutora Larissa trouxe, a lei, ela já, inclusive, está bacana, ela já assistiria bem. Sim. Tem que evoluir? Provavelmente, sim, né? Mas a nossa lei da educação, ou seja, nosso currículo, nossa lei de diretrizes e bases, enfim, a nossa... tudo, né, que é documento parece ser bem pensado por profissionais que, de fato, entendem o processo e que almejam resultados positivos. Mas aí, a hora de executar, acontece o que está acontecendo hoje, por exemplo, com a identificação do autista, o diagnóstico. A educação também não adianta ter documentos, né? Se a gente não tiver uma vontade política, e a gente fala isso aqui muito, que é um programa de governo, que independe de quem seja o governo daquele momento, quem esteja, né, coordenando. Tem que ser, nós brasileiros queremos essa proposta de educação, né, que vai incluir as pessoas autistas, as pessoas com deficiência, as pessoas com transtornos as pessoas, né? As pessoas ditas, como você falou, regulares, né? Porque o que seria ser regular dentro de todo esse contexto? Nós somos diferentes, né? E, Franca, eu tô batendo numa tecla até diferente dessa sua, porque eu acho que nós já temos, precisa de um plano melhor elaborado, com certeza, mas essa sua fala, que eu concordo muito, depois das nossas conversas, de alguns episódios, quando veio aquela questão do PNE, do PDE, que eles são planos nacionais de educação, distrital de educação, que independe de governo, então assim, até isso já existe, né? Mas é esquecido por um governo, por outro, precisa ser melhor feito, mas assim, até ele, que é um plano básico, as metas, os objetivos dele são praticamente todos não cumpridos, né? Então mostra aí o nosso erro com a educação. É isso, como a doutora Larissa falou em relação à causa do autista. Precisa ser compreendido, porque é o conhecimento, né? Precisa ser compreendido por todos, como nós queremos, como nós enxergamos a oferta da educação, né? Então, a partir do momento que uma comunidade, uma sociedade toda compreende o que nós queremos a criança estudando o dia inteiro, né, num espaço em que ela vai ter arte, cultura, não só aquele copia do quadro e tal, aquela receitinha da nossa tataravó, sim, que foi passada para, né, todos nós passamos por ela, isso já não funciona mais. Mas se não funciona, o que nós queremos? Aí nós temos leis, né, temos regras, temos programas ou subprogramas, mas a gente precisa de uma coisa geral, que inclua, porque pela educação a gente consegue... inclusive, em relação à saúde, evoluir, sim, muito, né? As questões de trânsito, enfim, tantas outras causas, né? Muito bom. Frank, nosso tempo já está se finalizando, né? Só que antes da gente agradecer aqui a doutora, eu só queria que a gente tirasse um breve momento rápido para poder servir aí dessa gotícula de informação a mais, né, um plus aí, com respeito a alguns direitos que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, assim, aqui a gente já conversou muito em episódios que a pessoa que já tem um diagnóstico, já está ali amparada pela lei, educacionalmente falando, ela tem direito a atividades adaptadas, a um currículo adaptado, né? Isso já é de um conhecimento mais geral. Aí eu queria que a senhora falasse de alguns outros direitos que talvez não seja aí amplamente difundido e que o autista ele tem. Poderia citar alguns exemplos para nós, por favor? Claro, claro.
A legislação, ela pode melhorar, mas ela já traz grandes avanços, né? O principal avanço dessa legislação é considerar o autista uma pessoa com deficiência. Porque a partir do momento em que ele é considerado uma pessoa com deficiência, começa a ser regido pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência e ter acesso a todas as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Cota em concurso pode entrar. Olha, isso eu já não sabia. Achei Cota em concurso, interessantíssimo. isso. Cota em concurso, estacionar em vaga preferencial, né? Eu passo isso todo dia, porque eu paro assim meu carro na vaga preferencial, as pessoas ficam olhando para mim, tipo assim, o que você está fazendo aqui? Então, é por isso que eu gosto de usar essa fitinha, né? Que é a fita de identificação da pessoa autista, que é uma conscientização também para as pessoas começarem a se acostumar com essas questões, né? Então, existe uma fitinha que hoje as pessoas utilizam para identificar quem é autista, é a fitinha com o símbolo do quebra-cabeça. Hoje a gente tem também a fitinha dos neurodivergentes com o símbolo do girassol, né? Então, eu uso aqui nesse momento... As duas. As duas. Maravilha. E na fitinha com neurodivergência, eu coloco o símbolo de neurodivergente autista, né? Então, assim, é para conscientizar que somos autistas, porque o autismo não tem cara, né? O autista não tem cara. Um autista de grau de suporte 1 é difícil saberem quem somos, né? Então, essa conscientização acerca de sermos uma pessoa com deficiência e, nesta condição, podemos acessar todos os espaços e todas as condições de atendimento preferencial, vaga de estacionamento, voltados à pessoa com deficiência. Cota para concurso, né? Então, a gente tem essa proteção, né? Saindo dessa proteção macro, que é enquadrar-se como pessoa com deficiência, a gente tem algumas características específicas da legislação da pessoa autista em alguns aspectos, né? E o aspecto mais importante é a criação da CIPTEA, que é a carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, e que é muito desconhecida. Porque a partir do momento que chega o diagnóstico, eu não sei falar muito bem da realidade de outros estados, acredito que esteja deficitária. Aqui no GDF a gente tem um cadastro das pessoas com deficiência, aqui no governo do Distrito Federal. E quando a gente recebe o diagnóstico, a gente vai lá, o médico avalia, nós passamos uma perícia e nós recebemos a carteirinha chamada CIPTEA, que hoje, por incrível que pareça também, tem uma duração, sendo que o diagnóstico ele é eterno enquanto vivemos. Então, é outra questão a ser trabalhada. Mas, enfim, existe essa carteirinha que identifica e dá ao seu titular o direito de atendimento prioritário. Então, como as pessoas ainda não sabem o que é ser autista, então eu posso chegar me identificando como autista de uma forma não ostensiva, que seria dizer sou autista, mas eu posso estar com um cordão que me identifica como autista, ou chegar a um estabelecimento e apresentar essa carteirinha. Só que aí tem uma questão, porque quem está na fila, por exemplo, vai ficar te olhando e falar, o que é isso? Brigar. Aí você vai ter que fazer o movimento de, eu sou autista, por isso que eu estou aqui. Ah, mas você não tem cara de autista. Né? Então, aquela nova questão que a gente falou, legislação tem, mas as pessoas não conhecem. Então, a gente tem essa característica, né? Até porque nosso tempo está restrito, falar dessa questão de ser uma pessoa com deficiência e ter acesso a tudo isso. Nós temos proteção ao mercado de trabalho, ou seja, temos direito a partir do momento do diagnóstico, termos todas as tecnologias assistivas e adaptações relativas à nossa condição para que possamos desempenhar as atividades da melhor maneira. O que também é complicado, porque quantos autistas entraram no mercado de trabalho? E quando entraram, quantos ascenderam? Né? Eu trago o meu exemplo da audiência que eu fiz ontem, falando da minha condição, sou bancária, né, há 17 anos. Então, no sistema bancário, a gente é invisibilizado, é um sistema de métricas e metas que você tem que fazer e produzir, atender público. Onde é que está o autista aí? Então, mas na legislação, a gente tem direito à proteção ao mercado de trabalho. Na legislação, nós temos direito a um incentivo governamental e social para disseminação e fomento às pesquisas que envolvem o universo da pessoa autista, né? O autista tem direito, o autista com vulnerabilidade de renda tem direito a um benefício de prestação continuada, né? Tem direito ao LOAS, ele tem acesso à previdência social, a esses benefícios, seus familiares, em relação a esse contexto de ser autista. O autista, isso é o mais legal. No que se refere ao direito à saúde, a gente tem uma jurisprudência recente que diz que a terapia do autista é aquela que o médico prescrever. Isso por quê? Porque o autista ele tem que trabalhar o processamento sensorial. Ele tem que trabalhar o sentir. Então, as terapias de autista são ecoterapia, musicoterapia. As pessoas pensam que é assim, autista, aba. Autista criança vai fazer aba, que é modelar comportamento. Tá, tudo bem, você vai conseguir dar um comportamento para ele, mas você tem que cuidar da questão sensorial. Tem que cuidar
do cognitivo ali. Então, você vai modelar um comportamento da criança, você vai modelar na terapia cognitivo-comportamental o comportamento do adulto, né, autista, mas a gente tem que falar de tratamento do autista, e não só tratamento do comportamento. Então, geralmente, eu falo por experiência própria, as terapias que envolvem o tratamento da pessoa autista são vinculadas ao sentir. Eu melhorei muito fazendo musicoterapia, dança-terapia, ecoterapia. É isso que vai salvar mesmo o autista dessa dor de não ser tratado. E aí, com base nisso, isso avançou, nessa esfera avançou. Porque a gente tem uma jurisprudência hoje que diz que o autista tem direito, seja via SUS ou seja plano de saúde, ao acesso à terapia que o médico determinar. Então, assim, a legislação está maravilhosa. Agora, o médico sabe o que ele precisa? O plano de saúde. O plano de saúde fornece, porque se não fornecer, vai ter que judicializar. Então, qual é a realidade no universo da pessoa autista? A maioria das demandas são judicializadas. Eu tenho que entrar na justiça contra o plano de saúde e contra o SUS e falar, ei, preciso dessa terapia. Aí eu vou procurar quem faça, enfim. Só que, gente, quantas pessoas têm acesso à justiça? Então, assim, eu trago para vocês essas reflexões para a gente poder... Isso aqui é só uma gotinha para disseminar a miríade de conhecimentos que a gente precisa construir a respeito disso, né? Mas, doutora, aproveitando essa deixa... Pode divulgar o nome do seu escritório, enfim, sua rede social para as pessoas Ai, gente, eu vou falar quem eu sou. Bom, gente, eu me coloco à disposição, tá, de todos vocês. Eu fico muito agradecida por poder estar aqui. Qualquer pessoa, uma pessoa que seja, que tiver acesso a essa informação, já vai ser uma nova gota, já vai ser um tamanduá, um elefante ou um outro beija-flor que vai estar aqui construindo, né, nessa causa. Então, eu hoje, né, eu tenho um escritório de advocacia, tenho o meu sócio, o Dr. Wesley Rocha, né, que é um grande amigo e que me ajuda muito, é meu suporte aí para me auxiliar no desempenho dessa atividade. E nós fundamos aqui em Taguatinga, né, um escritório chamado Spectrum, Advocacia Especializada Humanizada, que é voltado não só para a defesa do direito da pessoa autista, judicializando as demandas, mas para a construção de conhecimentos e teses de defesa para a gente conseguir expandir o entendimento do direito à saúde, à educação, à assistência social, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito a ser quem se é, né? Então, a gente trabalha muito nisso e, por isso, eu divulgo muitos artigos e livros e, enfim, geralmente são artigos científicos, mas a gente tem aí essa métrica, né? Também sou presidente da Comissão dos Direitos do Autista da OAB aqui na subseção Taguatinga. A gente trabalha muito alinhado à comissão da sede da OAB. A gente tem um trabalho muito bonito, inclusive de fomento à criação de comissões do direito do autista nas outras subseções e quiçá aí no Brasil, né? A gente tem que pensar grande. E eu tenho uma rede social que chama @Lari Menina Azul. Tá? E nessa rede social eu compartilho, eu não gosto... Gente, eu não sou... Eu não sou, assim, muito... Blogueira. Gente, eu não sou blogueira, eu tenho uma dificuldade tremenda de gravar vídeo, eu acho isso uma loucura, tirar fotos. Gente, isso é uma exposição, assim, porque a gente que é autista gosta de ficar quieta, a gente tem ressaca social. Então, mas eu faço, tá? À medida em que eu vou estudando e avançando, eu vou publicando fotos lá. Dificilmente vocês vão ver uma selfie minha, porque eu não sei fazer selfies, mas eu tenho muitas fotos e materiais lá. A gente tem a rede do escritório, que é Spectrum_ADV, né? Tá criando agora, a comissão é bem recente, a gente está fazendo o Instagram da comissão, mas a gente podem seguir pela OAB Taguatinga ou por a Comissão dos Direitos da Pessoa Autista da OAB sede, né? Então, a gente tem esses canais para disseminar a informação. E eu me coloco à disposição, se quiserem seguir lá, gente, tudo quanto é coisa, eu posto lá. Eu tô aprendendo a postar mais coisa, que o pessoal pede, posta mais. Mas a gente tá começando, é um caminho. Perfeito. Os pais que têm tiverem alguma dificuldade em relação aos seus filhos, então já sabem a quem procurar. Podem me procurar. A escola particular, né, Pedro? Se precisar judicializar, vamos conversar. Se quiser compor... quero contar uma coisa. Gente, esqueceu, o Wesley ia me matar. Gente, quando a gente verificou, né, eu e o Dr. Wesley, nós verificamos a dificuldade de operacionalizar políticas públicas, e aí já dando spoiler para vocês, né? Nós estamos agora em vias de finalizar a criação do Instituto Espectro de Amparo ao Autista e sua rede de apoio, para a gente conseguir viabilizar a política pública. Não só ficar judicializando ou escrevendo artigo, mas a gente fala, peraí, não existe não estrutura? Eu vou formar essa rede. No escritório da Spectrum, aqui em Taguatinga, tem uma frase do Elon Musk,
Tversky, que é um autista que foi o mais rico do mundo por muito tempo. Foi ele que pensou, vamos pensar sobre isso, ele que pensou que poderíamos enviar um foguete para Marte, e ele está enviando. Então, olha só como o autista, se bem acolhido, se bem tratado, ele pode fazer coisas maravilhosas. E ele tem uma frase que diz o seguinte, que fica lá na parede do escritório, diz assim: eu tenho duas opções, assistir ao que está acontecendo ou fazer parte disto. Então, eu optei por fazer parte disto, atendendo ao chamado do nosso mestre Elon Musk aí, que abriu e desmitificou muita coisa em relação a ser autista. Então, assim, eu preciso fazer parte disso. Se eu sentar aqui e ficar falando para vocês, olha, tem esse problema, tá, Larissa, você faz o quê? Você fala e faz o quê? Não, a gente fez. A gente está fundando esse instituto, o Instituto Espectro, de Amparo ao Autista, sua rede de apoio, ok, tá faltando isso? Vamos correr atrás. E, gente, quando esse instituto surgir, convido todos vocês a participarem com a gente, vamos construir uma coisa maravilhosa, quem sabe reestruturar aspectos da educação, pensar em várias coisas. Gente, o céu é o limite. A gente tende a pensar dentro da caixinha, mas o autista, a gente já é meio maluco, ainda mais com altas habilidades, a gente pensa coisas loucas, mas a vantagem disso é que a gente traz essas coisas loucas pro mundo dos fatos, pro mundo material, não fica só nas ideias. Então, contar com vocês aí, em breve a gente tem essas novidades. Vamos estar juntos. Excelente. Vamos estar juntos. É isso. Muito bom. Doutora, muito obrigado, viu, por ter vindo. Acho que concluímos aí com chave de ouro, deixando um gostinho de quero mais aí, para tanto a senhora quanto o doutor, também Wesley, poder estar conosco. Ele não pôde estar hoje, mas era a ideia. E para a gente poder continuar a respeito dessa discussão que só tem aí a crescer nos próximos anos, né? Sim. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço, gente. Estamos juntos nessa causa, né? A causa de todos. É isso. Obrigada, viu, doutor? Um abraço também para o Wesley, né? Nosso amigo. E sucesso aí, né, em todas as pautas que vocês, né, estão em busca aí de crescimento, desenvolvimento. Isso tem tudo a ver com a educação, então vamos dar as mãos, tá? Vamos dar as mãos. Maravilha. E a Frank sempre gosta, doutora, de no final trazer aí o público dos nossos convidados para que possa continuar nos ouvindo. Já falamos diversas vezes, temos vários cortes a respeito de educação inclusiva, pessoa com autismo, né, outros transtornos, né, Frank? Então, fica o nosso convite aí para nos seguir. É isso, aí o pessoal que segue doutora Larissa, doutor Wesley, se puder entrar lá no nosso canal no YouTube, né, @PodeEducarBrasil, se inscrever, acompanhar toda semana. Nós temos, então, aqui neste espaço, uma pauta positiva da educação, uma pauta que precisa ser positiva, porque a intenção da educação é transformar vidas, né? Então, a todos, esse convite. É isso mesmo. E para você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua atenção, pela a sua visualização, por estar comentando, nos dando dicas e por acreditar como nós que a educação transforma vidas. Dessa forma, semana que vem temos mais um episódio do Pode Educar Brasil.